Queridos, fazendo aqui uma recapitulação rápida. Quando a gente começou a estudar e escrever esse livro, a primeira coisa que nós vemos, cada carta tem uma mensagem importantíssima para a nossa vida. A primeira delas, logo de cara, é que Deus nos deixa saber que Ele não deseja ter conosco um relacionamento religioso. Deus nunca criou uma religião. Jesus não criou uma religião. Jesus não é líder de uma religião. Jesus não é concorrente de outros que fundaram religiões. Jesus não é concorrente de Buda. Jesus não é concorrente de Alá. Jesus não é concorrente de qualquer nome que você possa, que exista ou que não exista, que já existiu ou que não existiu. Se por acaso existiu apenas no ideário popular, são mitos que não existem. Se foram pessoas de carne e osso que existiram, foram pessoas criadas. Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de alguém que foi criado, nós estamos falando de alguém que é criador. João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas, não são algumas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus está com o Pai desde quando? Desde sempre, desde o princípio. Amém, queridos? Então, o que é que nós precisamos entender tudo isso? Quando ele faz a primeira carta para Éfeso, ele diz, eu quero que você volte ao primeiro amor. Éfeso era uma igreja muito animada, uma igreja que tinha muitas atividades. Mas no meio dos eventos, eles esqueceram das primeiras obras. Que quando a gente vai analisar as primeiras obras em Atos 2:42, você vai ver que as primeiras obras nada mais são do que vida com vida. Eles dividiam o pão, eles dividiam a dor, eles dividiam a bênção, eles se ajudavam mutuamente, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e por causa disso, muita gente queria ir para a igreja. Havia muitas conversões. E também havia no meio deles sinais, prodígios e milagres. O Senhor quer que no nosso meio, naturalmente, aconteça o sobrenatural. Diga assim, Deus quer que na minha vida, naturalmente, ocorra o sobrenatural. Porque o que é sobrenatural para mim, para você, para Deus é natural. Por exemplo, eu hoje vim para cá com a minha esposa e utilizei um automóvel. Eu vim dirigindo. Vocês acreditam nisso? Para mim isso é natural. Sim ou não? Para Deus, levantar mortos, curar enfermos, trazer vida onde tem morte, isso faz parte do caráter dele. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos entender que devemos voltar ao primeiro amor. Amém? Na segunda carta ele nos adverte a não ter medo de passar por tratamento. Porque o sofrer com o Senhor traz aprender. Amém? Não é um sofrer qualquer, mas é um sofrer que nos traz crescimento. Em seguida, ele orienta a sua igreja para ela ter cuidado com as falsas doutrinas. E a gente muitas vezes perde pessoas na igreja, porque hoje em dia é uma profusão de doutrinas na internet, Google, a pessoa vai, daqui a pouco a pessoa volta. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor é arminiano? Eu digo, não. Ah, então o senhor é calvinista? Eu digo, não. Mas o senhor o que é, afinal? Eu digo, eu sou de Jesus, meu querido. Não, mas tem que ser de alguma corrente. Eu digo, não tenho que ser. Eu sou da palavra. Se Calvino foi meu irmão e entendeu uma parte da palavra, glória a Deus, que pena que não viu tudo. Se Armênio veio e não entendeu tudo, entendeu uma parte boa da palavra, glória a Deus pelo que ele entendeu. Cada um deve andar de acordo com a revelação que recebe. Quando a gente sai da sã doutrina, que ela está na Bíblia, a Bíblia é suficiente. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que estudar a apostila no GE? Quando eu escrevi as 3 apostilas, o que eu fiz foi somente pegar temas que eu como pastor, tenho 40 anos de pastorado. E os temas que são recorrentes, as perguntas que existem, as dúvidas das pessoas, a dúvida do novo convertido, daquele que vai crescendo na fé, quando começa a ter conflitos nos relacionamentos, e isso originou a primeira apostila, que é exatamente a apostila modelo, que nos dá a base, reprogramando, que nos orienta a ser nova criatura, também na mente. Não adianta só tirar a roupa velha e botar uma roupa nova. Você tem que tirar a roupa velha e mudar a sua mente, porque senão você vai ficar com roupa nova pensando
velho. Apostila reprogramando. Relacionamentos que nos ensinam o que é que a Bíblia diz sobre como devemos nos relacionar. Então as apostilas nada mais são, nada menos são do que a Bíblia explicada naqueles temas. Mas jamais as apostilas podem e devem substituir a Bíblia. Todo bom livro deve ser para falar sobre a Bíblia, explicar mais sobre a Bíblia e não para substituir. Amém? Quando a gente entende isso, que a gente se livra das falsas doutrinas, porque hoje a falsa doutrina que é mais forte, que eu conheço, é aquela que eles chamam da doutrina dos nicolaítas. E o que é a doutrina dos nicolaítas? Ela é basicamente uma doutrina que inverte as coisas. A igreja que eu frequento, que você frequenta, é um veículo de Deus para transformar meu caráter. Deus, Jesus Cristo é o meu modelo. Então, 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós, com o rosto descoberto, vamos sendo transformados de glória em glória, aonde? Na sua própria imagem. Então, todo projeto igreja é para nos dar de volta a imagem de Cristo, que foi perdida no Éden. O que é a doutrina dos nicolaítas? É quando a gente cria uma igreja à nossa imagem e semelhança. Eu crio um Deus à minha imagem e semelhança. Não sou eu que me transformo, eu transformo Deus. Eu digo que é pecado, eu digo que não é pecado, eu digo que pode e eu digo que não pode. E se essa igreja não aceitar, eu vou encontrar por aí um falso profeta que aceite. Make sense o que eu estou dizendo, sim ou não? Aí está cheio de gente para dizer coisa que você está com vontade de ouvir, mas que não vai produzir frutos dignos de arrependimento. Quando a gente se abre para falsas doutrinas, viramos meninos, levados por todo o vento de doutrina. E aí ficamos à mercê dos falsos profetas. Quantos aqui estavam aqui? Eu acredito que vocês trouxeram também a história do bode Judas. Quantos aqui sabem quem é um bode Judas? Uma boa parte, não todos. Bode Judas era um bode grandão, americano. Bode americano, nova-iorquino, morava em Nova York. E ele trabalhava numa companhia de carnes. Ele era grandão, branco, parecia um carneirão, bonitão. E durante a vida dele, ele levou para o matadouro mais de 4.500.000 ovelhas. Ele se filtrava com as ovelhas quando chegavam ali no rio Hudson. E elas achavam que ele era um carneirão e elas começavam a segui-lo. E ele levava as ovelhas para onde? Para o matadouro. Elas ficavam lá e ele ia receber lá o treat dele. Falso profeta é isso, querido. Ele parece com ovelha. Tem jeito de ovelha. Prega que parece uma ovelha. Canta que você diz, meu Deus, esse menino é um levita. Mas ele não é nada disso. E você diz, por que ele não é? Porque não existe profeta verdadeiro que corrompa a verdadeira profecia. Qual é a profecia por excelência? A palavra de Deus. Amém, queridos? Quando a gente está em todo esse cenário, se a gente sabe livrar tudo isso, a gente não entra na igreja de Sardes. Se a gente entrar nisso, a gente vai entrar na igreja de Sardes. Qual era a igreja de Sardes? Aquela que tingia roupas. A roupa tinha nódoa? A roupa tinha mancha? Vamos esconder. Como? Tingindo. Ela descobriu a tinta. Naquele tempo, você lembra que era todo mundo com aquele tecido cru, né? Era um bege para todo mundo. E aí, em Sardes, eles conseguiram trazer cores para as roupas. A princípio, bonito. Mas Deus diz que eles estavam tingindo as roupas. Eles estavam utilizando esse tipo de coisa para viver de aparência. Domingo passado, foi pregado aqui nessa igreja uma das mensagens mais fortes para mim que eu considero, chamado A Chave de Davi. E o que é que significa a chave de Davi? Significa o poder que você, a igreja, tem. Esse poder está na sua mão. Você tem o poder de abrir a despensa de Deus. Falta paz, você tem a chave. Falta alegria, você tem a chave. Está alguém entre vós enfermo, você tem a chave. Se você não assistiu essa mensagem, se você não lembra dela, eu lhe aconselho a escutar de novo. Amém? Quando a gente lê tudo isso, nós hoje estamos chegando na última carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. E eu convido você a ler comigo Apocalipse 3,
14, 15 em diante. Diz assim: o anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te. E agora esse, que é aquele que é tudo em todos, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O título da mensagem hoje é: eis que estou à porta. O título do Senhor Jesus nessa carta diz que ele é o Amém, a testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação. O cenário dessa igreja: Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia, ficava próxima ao norte de Hierápolis, diga essa palavra, era uma cidade, e ao sul tinha outra cidade, que nós até temos uma carta na Bíblia que foi escrita aos Colossenses, que era a cidade de Colossos, não é? Muitas vezes a pessoa fala Colossos, depende do estado que vem do Brasil, né? Se é paulista, não tem a letra E, tem a letra E. A letra O, muito menos, tem a letra O, né? Então, se você prefere chamar Colossos, pode chamar. Eu vou chamar Colossos, porque está escrito aqui sem acentos circunflexos, mas não tem problema nenhum. Amém, querido? Ela era uma próspera metrópole, rica em bens materiais. Olha o que aconteceu lá em Laodiceia. Ela descobriu um unguento, um colírio, para os olhos. Muita gente ia até Laodiceia comprar colírio e ficava bom de certas enfermidades oftálmicas. Sabe, queridos? E ela era próspera na indústria têxtil. Ela fabricava roupas. Diga assim: curava olhos e cobria a nudez. Mas tem uma advertência. A advertência é que ela nem era frio nem quente. Ela era morno. E por ser morno, Deus disse: eu vou vomitar você. E tinha uma orientação. A orientação era o seguinte: eu te aconselho que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e também colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Deus estava dizendo o seguinte: você é rica, Laodiceia. Eu lhe aconselho a comprar ouro de mim para que você se torne rica realmente. Você faz roupas? Eu aconselho que você compre de mim roupas brancas, porque essas sim encobrem a nudez. Você faz colírios? Eu quero te falar que eu tenho um colírio para vender que é diferente do seu. Porque o seu colírio pode ajudar as pessoas materialmente, mas você continua cego. Diz aí no final uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Diga: sentar-se com ele no trono. E ele faz uma comparação, diz assim: do jeito que eu venci e eu me sentei no trono com meu pai. Ele está dizendo assim: você está passando por lutas, se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono. Da mesma maneira que eu sofri, fui crucificado, passei por tudo aquilo, mas eu venci. E eu me sentei no trono com meu pai. Amém, queridos? Feita essa explicação, você tem um boletim na sua mão, você tem aí um trecho bíblico. Vamos fazer mais uma oração juntos? Coloque sua mãozinha sobre esse trecho da palavra que está aí no seu boletim e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, esta é a tua palavra,
viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Neste momento, Senhor, eu abro os meus ouvidos espirituais. Eu quero ouvir e entender. Eu quero ter ouvidos para ouvir, a fim de que a tua palavra, viva e eficaz, entre na minha vida e seja vida na minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, 5 perguntas precisam ser respondidas. A primeira delas é: quem está à porta? Apocalipse 3,14 diz: estas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Nós sabemos que em cada carta Jesus se apresenta de uma forma que produz a solução daquela igreja. Será que Jesus são muitos? Não, Jesus é um só. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por que ele se apresenta de diversas formas? A palavra de Deus diz que existe algo chamado a multiforme sabedoria de Deus, e em outro texto diz a multiforme graça de Deus. Não é que Deus seja muitos, Deus é um só, mas nós somos muitos. Nós temos necessidades diferentes. E olha que coisa linda, Deus é suprimento para todas as nossas necessidades. Para aquele que precisa de cura, Jesus é Jeová Rafá. Para aquele que precisa de provisão, Jesus se apresenta como Jeová Jirê. Aquele que sente falta de amor, Jesus é Jeová Nissi. A sua bandeira sobre nós é o amor. E assim por diante. Nessas cartas, ele se apresentou a cada uma de uma forma. Em Laodiceia ele está dizendo: eu sou o amém. O que significa a palavra amém? Assim seja. É quase como uma concordância e às vezes uma oração. Um final de oração. É um desejo. Eu oro por cura e no final eu digo que assim seja. Mas se você tem fé e você orou a Deus, Jesus diz assim: se no seu coração você orar crendo que assim é, não é que assim vai ser, mas que assim é, você receberá. Fé não é você crer que vai acontecer um dia. Fé é você crer que já aconteceu no tempo de Deus, mesmo que você ainda não tenha recebido. Então, quando Jesus diz eu sou o amém, ele está dizendo de forma literal: eu sou aquele que assim é. Quando Moisés pergunta a Deus Pai: como é teu nome? Eu preciso dizer lá a Faraó: olha, alguém me mandou. Quem foi você? Moisés estava acostumado com os deuses falsos egípcios. Cada um tinha um nome. Ele disse: mas diga o seu aí para eu dizer lá. Ele disse: você vai lá e diz que eu sou o que sou. Eu sou aquele que era, que é, e que há de ser e que há de vir. Eu sou isso. Diga só isso. Diga: eu sou, me mandou aqui. Amém? Diz a quem está do seu lado: diga, eu sou. Amém, queridos? Então, dessa maneira, esse que é para a igreja em Éfeso, ele é o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, representando a igreja apostólica. Para a igreja em Esmirna, ele é o primeiro e o último. Ele esteve morto, sofreu como Esmirna estava sofrendo, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Para a igreja em Pérgamo, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta era uma igreja satanizada, onde Cristo se apresenta como a palavra de Deus, a única capaz de denunciar as falsas doutrinas. Para a igreja em Tiatira, ele é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido. Essa igreja perturbada pelos falsos profetas só poderia vencer através dos olhos de fogo do Senhor e da espada que saía da sua boca. Para a igreja que estava em Tiatira, ele é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido. Para a igreja em Sardes, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Essa era a igreja que vivia de aparência. Ele diz: olha, diante do trono existe um mar de cristal, os 7 Espíritos, os 7 olhos de Deus. O que significa isso? Deus vê tudo. Você pode tingir sua roupa quantas vezes você quiser, você pode colocar máscaras quantas vezes você quiser,
mas Deus sabe quem você é. Amém, queridos? Para a igreja de Filadélfia, ele é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Esta era uma igreja fiel, e nada foi achado em falta, mas precisava aprender a usar a chave de Davi e começaria a ver aqueles que eram da sinagoga de Satanás se converterem. E finalmente, para a igreja em Laodiceia, ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é tudo em todos. Este que bate a porta de Laodiceia é o mesmo que está batendo na porta da sua casa hoje. A porta do seu coração hoje. É esse mesmo Senhor. Qual é o grande problema que a gente enfrenta, igreja? É que muitas vezes, você lembra quando Jesus andou sobre as águas? Não sei quantos aqui já leram essa parte na Bíblia ou já ouviram falar que os discípulos estavam num barco e ele foi ter com eles e ele andou sobre as águas. Não sei se vocês, todo aqui se recorda disso. Isso era um feito sobrenatural, era um feito extraordinário. E o que foi que aconteceu com os discípulos? Os discípulos olharam e disseram assim, é um fantasma. Pergunta quem está do seu lado, fantasma existe? Eu acho que não, não é verdade? Então veja, eles preferiam acreditar numa crendice popular do que no mover de Deus na vida dele. É muito importante entender isso. Porque quando a gente faz aqui o GI, quando eu já apliquei o GI muitas vezes, tem uma das lições do GI que pretende falar quem é Jesus. É maravilhosa. É muito elucidativa, nos ajuda muito, nos dá muita coisa sobre Jesus. Mas eu nunca consegui terminar essa lição com a sensação que eu completei. Porque ele é infinito. Ele é aquele que pode infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, muitas vezes a gente não entende sobre o céu, a gente não entende sobre quem somos, a gente não entende sobre Jesus, porque nós temos, às vezes, não é só porque a gente tem preguiça de estudar, não é só porque a gente escuta uma mensagem e essa mensagem ela é gravada, ela é colocada no Vida com Vida News no YouTube e a gente não se dá o trabalho de escutar mais uma vez. E você diz, mas por que eu vou escutar mais uma vez? Porque você não vai aprender o que eu estou ensinando a você hoje só escutando hoje. É por isso que você tem um boletim para você levar para casa para estudar. É por isso que a gente coloca lá no Vida com Vida News no YouTube, para você escutar mais uma vez, para você poder receber, para você poder se alimentar, para que essa verdade passe a ser vida na sua vida. Quando a gente tem preguiça de fazer isso, o que prevalece é aquilo que está dentro da nossa cabeça. Por exemplo, quando você fala sobre céu, até quando o crente fala sobre céu, você vai ver uma pessoa de branco lá em cima, que não é Jesus, nem é Deus. E a pessoa chega. Recentemente eu vi um sobre graça, onde a pessoa chegava e colocava suas obras e não dava certo. Até que um chegou e Jesus colocou a graça e a pessoa pôde entrar no céu. E esses conceitos que parecem ser bons, atrapalham. Eu vou explicar por que atrapalha. Você sabe quem é que vai entrar no céu? Você tem ideia de quem é que vai entrar no céu? Você sabe o que é isso? O que é viver no céu? Eu vou explicar para você entender. Em Adão, nós perdemos a essência de Deus. Nós morremos. A Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz mais, quando Jesus lhe encontrou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, eu era um morto-vivo, eu andava, eu comia, eu falava, eu conversava, eu cantava, mas eu estava espiritualmente morto. Quando a gente fala sobre ir para o céu, isso é um processo espetacular que se chama nascer de novo. Ele disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E por que é preciso nascer de novo, pastor? Precisa morrer e nascer de novo. Porque só vai entrar no céu aquele que vai pertencer a uma nova raça. Lá no céu, você vai ter que ter um corpo diferente do que você tem. Você vai ter um corpo. Não pense que você vai ser anjinho, que você vai andar com as asinhas para lá e para cá. Não, você vai ter um corpo. Você diz, onde é que você sabe disso? Eu sei porque Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele não ressuscitou num espírito, ele ressuscitou num corpo.
Só que um corpo o quê? Glorificado, um corpo capaz de passar a parede, um corpo capaz de comer se quiser ou não. Esse corpo é o que Pedro diz que esse é um tabernáculo eterno. Pedro dizia, esse tabernáculo que eu estou usando aqui, puxa vida, cada dia está ficando mais velhinho. Ele estava dizendo assim, uau, eu luto, tomo as vitaminas, um suplemento alimentar. Mas, rapaz, eu noto que com um ano depois o negócio está mais devagar. Ele diz assim, é isso mesmo. Esse tabernáculo está se desvanecendo, mas eu tenho um tabernáculo esperando por mim. Amém? Preste atenção a isso, queridos. O único ser do universo que é 100% Deus e 100% homem é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, glória a Deus, vamos aplaudir a Ele. Ouça isso para que você receba no seu coração, para que você entenda no seu coração. A gente só acredita em crendices, ou até as piadas fazem a gente ver as coisas diferentes, porque a gente não está entendendo o que é que a Bíblia diz. Quantas vezes eu vejo pastor contando piada, em que na história que o pastor conta, quem está lá no céu esperando a gente, quem é? São Pedro. Pastor contando, então eu estava no céu, aí de repente chegou, São Pedro estava na porta. Eu olho para ele, meu Deus. Recentemente escutei uma que é interessante. Disse que São Pedro estava lá. Aí apareceu um cara lá. Aí ele disse, posso entrar aí? Ele disse, não é assim não. As coisas aqui estão mais automatizadas. Você sabe aqueles programas de soletrar letras? Ele disse, sei, agora está desse jeito. Vou te dar uma palavra, se você aprender a soletrar, entra. Se não aprender, não entra. O cara disse, ok. Qual é a palavra? Ele disse, amor. O cara, A-M-O-R. O cara entrou. O cara disse, mas desse jeito, agora está desse jeito. É a graça, é uma coisa maravilhosa. Aí o cara foi entrando. Nessa hora, Pedro disse, peraí, já está entrando já. Eu estou com uma necessidade fisiológica, imagine a piada. Fique aqui no meu lugar, enquanto eu vou lá e volto. Aí ele disse, mas o que é que eu faço? Ele disse, é a mesma coisa, todo mundo que chega aqui, você diz essa palavra aí, e quem passar, passou. Quem não passar, não passou. Ficou meio constrangido, estava lá. Primeira pessoa que aparece na frente dele, a sogra. A sogra já chegou batendo. O que é que você está fazendo aí, seu safado? Você fez minha filha sofrer muito. Você não era para estar aí, mas não é possível você aí. Ele disse, calma. Estou aqui com o poder aqui de fazer você entrar ou não. Aí ela disse, como é que é o negócio? Ele disse, é só eu vou dizer uma palavra aí, você soletra, você entra. Ela disse, então diga, qual é a palavra? Ele disse, Arnold Schwarzenegger. Entrava, né? Não entrava, né? Diga assim, graças a Deus, não é assim. Então é preciso que a gente entenda isso, queridos. Essas coisas até engraçadas que a gente ri, que a gente fala, que tudo mais, muitas vezes faz um mal danado na vida da gente. Por quê? Porque vai entrando e tirando a coisa maravilhosa do que é você ser salvo. Quem é esse que bate a porta? Quem é esse que bate a porta? Esse é aquele que nunca foi criado, ele é Deus. Amém? Mas como o primeiro de uma nova raça foi criado. Hebreus diz que ele é a primícia da criação. Primícia quer dizer que é o quê? Primeiro, ele nunca foi criado como Deus. Mas ele é o primeiro de uma nova raça. Ele é o primeiro que tem um novo corpo. Agora ele é primícia de uma nova criação. Ele era o filho único de Deus. Ele agora é primogênito entre muitos irmãos. Esse que está à porta, queridos, ele é todo poderoso. É por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Porque ele é o único ser que é 100% Deus, 100% homem. Por isso que ele é o religare. Aquele que é capaz de tornar a ligar o que já foi ligado um dia. Amém? Diga assim, glória a Jesus. A segunda coisa importante da gente entender, a segunda pergunta importante é como é que Jesus bate a porta? Eu já sei quem é. Estude mais. Porque quanto mais você estudar sobre Jesus, mais tem. É uma fonte inesgotável. Mas como é que Jesus bate a porta?
Você sabe como é que Jesus bate a porta? Sim ou não? Querido, Jesus bate a porta de diversas formas. Sabe essa mensagem hoje que você está escutando aqui? Preste atenção aqui, me dá um pouquinho de atenção. Sabe essa mensagem que você está escutando hoje? Ele está batendo a porta do seu coração através dessa mensagem. É um versículo que você recebe de uma pessoa que faz tempo que você não vê. Ele fala com você. É através de uma música, que muitas vezes alguém lhe envia um louvor. Jesus fala principalmente pela palavra dele, quando a gente lê a palavra. Muitos crentes deixam de ouvir a Deus porque não entendem que é uma conversa. Muitos até estão progredindo porque tem tempo para orar. Tira tempo, vai orar. Chega lá e ora, Senhor, estou passando por isso, Senhor, estou passando por aquilo, Senhor, veja como eu estou. Oh Deus, obrigado pela vida, obrigado pelos passarinhos, obrigado pelo boto cor-de-rosa que continua ainda firme e tal, mas eu estou com essas necessidades, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se levanta e vai embora. Você já imaginou? Um de vocês me chama para tomar um café, eu vou com vocês para a gente ter uma conversa. A gente senta no café, eu falo durante 15 minutos, quando eu termino de falar, você está querendo o quê? Falar. Eu me levanto, aperto sua mão e vou embora. Nós fazemos isso com Deus, querido. A gente não para ouvir. Mas como é que eu vou escutar? Você, depois que derramar o seu coração, coloca um louvor, abre a palavra, começa a ler, permita que Deus fale com você pela palavra. Deus vai usar a palavra, Deus vai usar pessoas. E Deus vai usar circunstâncias para trabalhar com você. Deus fala sempre. Deus usa o que Ele quiser para falar. Deus muitas vezes usa crianças para falar comigo. Muitas vezes. Eu estou na igreja, as crianças chegam para mim, me abraçam, puxa lá, quando eu estou de terno, puxa meu terno, pastor, e diz umas coisas que quando ele está falando, eu digo, uau, eu sei que Deus mandou ele falar comigo. Entende? Nós mudamos o nosso serviço lá em Miami para 10 horas. A gente imitou vocês. Era 11. E estava tendo algum problema para a gente mudar, porque você sabe, as pessoas que... O louvor aqui, por exemplo. Nós chegamos aqui às 10. Mas o louvor chega a que horas? 8h30. Então, se o louvor fosse às 11, o louvor chegaria 9h30. Para que seja às 10, eles têm que o quê? Chegar mais cedo ainda. E não é só o louvor. Se tem um cafezinho, é quem está fazendo o cafezinho. Se tem a recepção, é o pessoal da recepção. É o pessoal que está preparando para gravar. Tem todo algo que tem que chegar mais cedo. Então, eu, antes de mudar o culto para 10 horas, em vez de chegar e dizer, o culto vai ser 10 horas, eu saí conversando com esses ministérios para receber deles o ok. Vai, pastor, que a gente está disposto a chegar uma hora mais cedo. Amém? Então, o louvor lá, antes de ministrar a palavra, antes de ministrar o louvor, eles vêm, ensaiam, faz tudo tal, mas há um momentinho que eles saem para uma sala e eles oram. E nesse dia que eles foram orar, eu fui lá para fazer essa pergunta a eles, para contar a eles, olha, eu estou querendo trazer o culto para 10 horas e tal, vocês topam, tal, e eles estavam falando comigo e tal, e o tempo estava passando e possivelmente naquele dia a gente ia fazer uma oração, tipo assim, Senhor, tu sabes, né? Porque o tempo estava sendo comido porque eu estava explicando e eles estavam perguntando e a gente estava entrando em acordo. Um dos nossos irmãos lá que ministra, um casal que ministra, eles têm um filhinho pequenininho chamado Daniel. Aí teve uma hora que Daniel levantou a mão assim e falou, ei, pessoal, eu disse, oi, Daniel. Ele falou assim, eu acho que a gente veio aqui para orar, não foi não? Ele fala. Quando eu tive um problema no coração em 2007, eu tive um infarto. Então, depois a gente soube que Deus tinha utilizado o médico, mas ele me curou, porque era para ter passado por um bypass. Deus, foi uma coisa, história longa, mas uma bênção, cura de Deus. Tem uma música que a gente canta muito aqui, que hoje em dia ela é interpretada por Kim Walker. E é aquela música I Need You More. Não sei se todo mundo conhece. I Need You More, More Than Yesterday, I Need You More, né? Só que tem uma partezinha, essa música é muito antiga, não foi feita por ela. E tem uma partezinha, um bridge nessa música, que não é cantada hoje. Só que eu fui lá e aprendi, e estava em casa tocando violão, cantando, e cantei essa parte. E o meu netinho Levi, que na época devia ter uns 2 para 3 anos, ele estava sentadinho do meu lado. E tem uma parte que fala assim, right here in your presence is where I belong. And now my broken heart has finally found a home. And I'll never be alone.
Ou seja, aqui diante da tua presença é aonde eu pertenço. E agora o meu coração partido, o meu coração quebrado, finalmente encontrou uma casa e eu não vou ficar mais sozinho. Aí ele chegou pertinho de mim assim, botou a mão na minha boca, disse: vovô, he fixed it. Ele consertou isso. Não canta mais isso não, porque o seu coração não está mais quebrado. Deus fala. Há uma história na Bíblia que Deus usa um animal para falar. Você sabe disso, não? Tinha um profeta lá que era rebelde ao Senhor, chamado Balaão. E ele estava andando e o anjo da morte ia pegá-lo. Ele não viu, mas a mula que ele estava em cima viu. E a Bíblia diz que a mula olhou para ele e disse a ele: Balaão, o negócio aqui está difícil. Se você for para frente aí, você vai morrer, meu querido. E eu imagino que antes da mula falar, ela parou, né? Que a Bíblia diz que o animal parou. Eu sou lá do Nordeste, mula, jumento, burro, é tudo da mesma família. Eles são animais. O nome burro é porque é tido como animal o quê? Não muito o quê? Inteligente. E também porque ele empanca. Não sei se você entende isso. Ele vem quando tem hora que ele para, não vai nem para frente e nem para trás. Quando a mula parou, eu penso que Balaão pensou assim: isso é somente mula sendo mula. Ou seja, mula que para. Mas quando foi a surpresa, quando a mula olha para trás e fala com ele, queridos. Aí você diz: pastor, isso é possível? Meu filho, eu creio que Deus fala. Eu creio que ele usa até uma mula para falar. Isso não é difícil. O difícil, às vezes, é o jumento aqui entender. Mula falar não tem problema. Aí eu vou fazer uma pergunta agora, eu creio que todo mundo aqui está bem tranquilo. Você está entendendo? Sim ou não? Glória a Deus! Às vezes a gente não escuta. E ele utiliza um artifício que se chama circunstâncias para chamar a sua atenção. Você está passando algum perrengue hoje? Não me fala. Você está caindo em algum buraco aí, está dizendo: meu Deus, onde é que eu vou? Pode ser apenas o balançar amoroso de um noivo que está lhe chamando a atenção. Em Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Terceira pergunta: se eu sei que é Jesus que está à porta, se eu sei que ele fala comigo, o que é que às vezes me impede de abrir? O que é que me impede de abrir, queridos? Apocalipse 3,15 diz: eu conheço as tuas obras. Você nem é frio e nem é quente. Você é morno. Então, porque você é morno, eu estou a ponto de quê? Vomitar. Você diz: eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E para mim, você não é nada disso. Você é infeliz, miserável, pobre, segue nu. É isso que estava impedindo Laodiceia de abrir a porta. Vamos entender? O que é que significa morno, queridos? Historicamente, os evangélicos não utilizam a palavra morno. Diz assim: fulano está frio na fé. O que é que significa frio na fé? Ele esfriou, está sem interesse, não vem mais ao culto, não quer mais andar com Jesus. Quando o fulano está firme no Senhor, ele está quente, ele está no fogo, ele está na unção, certo? Então por que Jesus acrescenta um elemento, sendo esse o único elemento ruim? Porque quando Jesus fala assim: oxalá, que quer dizer tomara, você fosse frio ou quente, eu não creio que ele está brincando, que ele está sendo sarcástico. Não, Jesus estava dizendo assim: se você fosse frio, estava ok, e se você fosse quente, estava ok. O que você não pode é ser morno. O que significa isso? Lembra que eu te falei que Laodiceia estava entre duas cidades? Uma chamava-se Hierápolis e a outra se chamava Colossos. Olha só, Hierápolis era um oásis. Hierápolis era um local onde havia lagos, palmeiras. Havia, segundo um estudioso chamado Orion, ele disse que na porta de Hierápolis estava escrito assim: lugar de refrigério. Diga assim: lugar de refrigério.
Colossos era conhecido por suas águas termais, terapêuticas. As pessoas que tinham problema de pele, algum problema de saúde, reumatismo, ia para lá, passava a tomar banho naquelas águas durante um tempo e eles eram curados. Olha o que é que Jesus estava dizendo. Olha só o que ele estava dizendo. Oxalá você fosse lugar de refrigério ou você fosse lugar de cura. Era isso que ele estava dizendo. Ele não estava dizendo assim, oxalá você ou me quisesse, ou então você chutasse logo o pau da barraca e fosse embora. Não, ele estava dizendo assim, você tem que escolher o que é que você quer ser na sua vida. Quando uma pessoa se aproxima de você, quem é você? É uma pessoa ácida? Alguém chega perto de você com um problema, ele encontra refrigério? Alguém chega perto de você com uma enfermidade emocional, ele encontra terapia para a cura da sua alma? Quando a gente sai desses dois polos como igreja, a gente começa a experimentar o que significa água morna. Você sabe o que é água morna? É aquela que não trata. É aquela que não faz nada. Até certo ponto é agradável. Você ficar numa aguinha morna. Não é refrigério, não é cura. E muitas vezes essa água morna, ela está morna porque ela está estagnada, apenas com o calor do sol. E a gente sabe hoje que água parada dá dengue. Será que nós estamos nos transformando numa poça de água malariante que produz malária? Será que a gente está se transformando nessa coisa que a pessoa chega para a gente, fala as coisas e eu digo, não vou exortar porque eu não quero perder a amizade? Você diz, exortar seria o quê, pastor? Seria cura. Às vezes a pessoa chega e essa pessoa está dizendo a você que está passando por uma luta tão grande, e lá dentro de você fala assim, isso é porque ele fez por onde? É colheita. Não tem uma palavra de refrigério? Não tem uma palavra que levante essa pessoa? Eu coloquei um quadradinho, não sei se está no boletim, que diz assim, que nem possui função de causar refrigério, não sei se está no boletim. Lê comigo. Que nem possuis função de causar refrigério às vidas que os procuram, como as águas frias de Herápolis, como também perdeste a função terapêutica de alívio aos aflitos, à semelhança das águas quentes de Colossos, querido. Que é esse lugar chamado morno, querido? Igreja, nós temos que entender o seguinte, quem entrar por essas portas aqui vai encontrar o quê? O que é que nós temos para oferecer? As igrejas estão perdendo a visão. As igrejas estão oferecendo ao povo show. Você vai chegar aqui, você vai ter um espetáculo, música que parece um CD, pregações curtas que não vão nem lhe refrigerar, nem lhe curar. Elas vão somente colocar você numa jacuzzi, spa, aguinha morna, ligamos e você chega, vai para casa, relaxado. Por quê? Porque o pastor pregou para você que você é campeão, que você é lindo, que você... Entendeu? É só isso. A igreja não pode perder a função que ela tem, queridos. Quando a gente vira morno, a primeira coisa que aparece chama-se apatia espiritual. Sabe o que é apatia espiritual ou não? Religiosidade ao extremo, sem nenhuma intimidade verdadeira com Deus, apenas as práticas religiosas. O que é que significa isso? Você está aqui, mas não está. Você está aqui, o louvor está tocando e você está em pé, porque todo mundo está em pé. E às vezes você se questiona, meu Deus, onde é que inventaram isso? Que durante o louvor a pessoa tem que ficar de pé. Estou cansado, não estou com vontade de cantar essa música. Eu não gosto dessa música, eu gosto de outra. A gente se esquece que o louvor não é para nós, é para o Senhor. O fato de ficar de pé é porque eu estou ansioso para adorá-lo. Eu não entendo nem o que significa levantar as mãos. Levantar as mãos era um ato que veio do povo hebraico. A ideia era, Senhor, eu estou abrindo minhas mãos para dizer que eu não tenho nada a ocultar. Também tinha a ideia de rendição. Quando alguém se rende a outro, o que é que ele faz? Ele levanta as mãos. A ideia de adorar, de louvar, perdemos. Começamos a ser um povo que canta muito e louva pouco. Adora pouquíssimo.
Nos ajoelhamos com frequência, mas não nos submetemos. Escutamos muitas palavras, somos capazes de repetir, somos capazes de ter uma lista de mensagens boas para mandar para alguém, mas não praticamos. O que adianta, queridos? E no caso específico de Laodiceia, eles começaram a ter uma anestesia causada pelos bens materiais. O que é uma lástima. Ele dizia, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Uma das coisas que eu estou aqui há 20 anos nesse ministério. Nos Estados Unidos eu tenho mais ou menos 24 anos, os primeiros 4 anos entre vindas e idas, orando, mas depois que começamos, 20 anos. O que eu tenho me entristecido aqui é que existe um certo pattern, um certo padrão, um certo modelo. Não são todos, mas uma boa parte, quando vem de seus países, seja Brasil, Cuba, Venezuela, porque lá na igreja aqui do Doral tem mais essas etnias todas, né? Existe um padrão, estou dizendo que não são todos, mas a maioria chegam com uma certa dificuldade financeira. Eles chegam sem papel, sem documento. Eles não chegam na porta com a pessoa da imigração já dizendo, como é seu nome? Fulano de tal, vem aqui a parte, o que é? Olha, Donald Trump mandou dar você um passaporte americano para você, para sua esposa, para seus filhinhos, até para o bebê. Não tem isso. A não ser aqueles que ganham na loteria do Green Card. Mas a maioria chega aqui sem papel, sem ler, sem documento. Aí vem para a igreja, se converte, é bênção, sim ou não? Começa a andar com o Senhor. Gente, não é que Deus abençoa? Você acredita nisso? Essas pessoas vão crescendo na igreja, elas recebem papel. Deus faz milagres. Ela vai para o discipulador, para o GE, chorando, meu Deus, eu não sei o que fazer da vida. O pessoal ora, acontece um mover, acontece um negócio, e acontece, eu não vou ficar aqui dizendo as formas como acontece, legais, de um patrão dizer, vou ser teu sponsor, e de tantas outras coisas que acontecem que Deus faz. A pessoa começa a ter documentos nesse país, começa a ter green card, chega a ser cidadão. Não é uma bênção isso? Você não acha uma bênção? Sim ou não? Essa pessoa antigamente chegou aqui, ele não tinha reconhecimento das suas aptidões. Era uma pessoa que sabia fazer bastante coisas, mas ao chegar aqui não foi reconhecido, porque não tinha esse reconhecimento, ainda estava começando a entrar nesse país. Então, muitas vezes, essa pessoa nunca foi preguiçosa e ela disse, eu vou trabalhar. O que aparecer pela frente, eu faço. E fui trabalhar em qualquer serviço. Aí veio o documento, veio qualificação, veio empregos melhores e veio, consequentemente, prosperidade financeira. Difícil encontrar, às vezes, a pessoa. A pessoa está próspera. Domingo não foi no culto. Onde você estava? Ah, pastor, estou em processo de relacionamento com Mickey, Donald, Margarida, esse pessoal. A gente está numa amizade que o senhor não imagina. Quando eu chego lá, eles já pulam de longe, me conhecem, é uma coisa impressionante. O outro diz, eu comprei um barco. Eu digo, que bênção, barco vai pescar? Não, é um barco para passear. Joia. E qual é o dia que eu posso andar de barco, o senhor acha? Qual é o único dia que eu tenho para andar de barco? Domingo, que horas? 10 da manhã, é ideal para andar de barco. E o culto? Eu vejo depois pela internet. Você diz, pastor, o senhor está sendo contra bens materiais? Estou não, meu filho. Bens materiais é uma bênção para você possuir. E é uma praga quando eles lhe possuem. Essa igreja estava passando por isso. Por ela ter bens materiais, ela se achava abençoada. Existe uma corrente hoje aí que é o seguinte, se você está rico, Deus está te abençoando. Se você está meio que quebrado, Deus não está te abençoando. E isso não é bíblico. Porque Paulo dizia, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar na fartura, como eu também sei estar passando necessidades. E ele vai dizendo os antagonismos da vida, dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós precisamos entender isso, porque quando eles falam isso, qual era o verdadeiro estado daquela igreja? Primeira coisa que Deus diz é assim, tu és infeliz. E por quê? O que significa tu és infeliz? É alguém que vive ministrando a existência. Para ser feliz tem que comprar. Tomei para baixo, vou para um shopping.
Eu quero ver o cartão de crédito cantar. Papém, papém, papém. Tomei para baixo, vou fazer um cruzeiro. Para ver se... Não consigo dormir, tomo um remédio. Para poder dormir 8 horas. Acordo meio para lá e meio para cá. Tomo outro para poder... Oh. Queridos, isso chama-se ministrar a existência. Eu venho para um culto, eu venho batendo biela. Sabe o que é bater biela, não? É aquele carro velho com motor sem azeite. É. Aí eu fico aqui vendo, cadê a bênção? Quantas vezes eu não tive em igreja que eu preguei, quando eu terminei de pregar, que eu cheguei e disse, pastor, Deus não falou nada para o senhor de mim. Como que diz assim, me deu uma profecia particular, especial, VIP. Eu digo, eu acabei de pregar 50 minutos aqui, você não escutou nada. E era para mim, digo, tudo. Eu preguei só para você, vai para casa com isso aí. É uma coisa, queridos. Ele diz, você é miserável. Por que é miserável? Porque tem um coração duro. As obras eram obras feitas de palha. Ele diz, compre fogo, compre ouro de mim. Ora, ouro é depurado aonde? No fogo. Ele diz, com essas obras de palha, quando o fogo passar, vai ficar o quê? Fica nada. Você diz, o senhor é contra que a minha conta bancária seja alta? Eu sou a favor. Eu estou aqui declarando prosperidade no meio da igreja financeira também. Para que você seja próspero, para que você receba documentos, para que você possa olhar para a sua conta bancária e dizer, glória a Deus, meu Deus, eu tenho para mim e ainda posso ajudar outros. Mas que tudo isso sirva para o reino de Deus, para que você se torne mais crente, mais maduro, mais discípulo, e não ser uma criança imatura que entra num cinema para assistir um filme e se interte com pirulitos, pipocas, Coca-Cola, termina o filme e diz, como foi o filme? Não sei, eu estava comendo pipoca, tomando Coca-Cola e chupando pirulito. Você vem aqui no culto, você quer o quê? Firework? Fogos de artifício para você sair mais alegrinho para casa, quer pirulito? Não vai ter. Pipoca também não vai. E Coca-Cola faz mal para a saúde. O que é que vai ter, pastor? Você vai ter o pão da vida. Eu creio que uma das coisas que mais doeu para eles, além de dizer você é pobre, foi quando ele falou assim, vocês são cegos. Porque eles tinham aquela fama de vender os colírios oftálmicos, né? Que ajudava as pessoas a não ficarem cegas. E ele diz assim, você se tornou famosa, Laodiceia, por causa da sua medicina. Mas essa medicina é incapaz de curar a sua cegueira espiritual. Ele diz, você é nu, você fabrica roupa, mas essa roupa não serve para nada, porque quando eu olho para você, eu vejo a tua nudez, eu vejo a tua vergonha. Como é que essa porta se abre? Vamos chegar entrando para o final da mensagem? Essa porta se abre assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Amém? Para quê? Para te enriqueceres. Vestiduras brancas, para quê? Para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Diga assim, ouro, vestes brancas, colírio. Deus estava dizendo o seguinte, eu quero dar a você as 3 coisas que você julga ter e não tem. Será que tem alguma coisa que você julga que tem e Deus hoje está dizendo a você, você não tem? Como é que está teu casamento? Como é que está o teu relacionamento em casa? Você julga que tem e você tem? Ou você julga que tem e não tem? E eu estou dizendo isso porque eu estou começando a abrir agora aqui o supermercado de Deus. Ele está dizendo, compre de mim, eu tenho. Para Laodiceia, eu tenho ouro, para que você seja rico de verdade. Eu tenho roupas brancas para que você se vista verdadeiramente. E eu tenho um colírio para que você seja curado da sua cegueira. Mas pode ser que para você, ele está dizendo essas mesmas coisas, ou ele pode estar dizendo para você assim, compre de mim,
um casamento restaurado. Compre de mim um relacionamento pai e filho verdadeiro. Compre de mim um coração ardente, feliz, alegre, que se alegra na minha presença, porque a alegria do Senhor é a minha força. Compre de mim. Você sabe que ele tem um supermercado? Sabe disso ou não? Está lá em Isaías, querido. Ele disse, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço. Já pensou? Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Aí você diz, como é que é isso? Não é para você botar a mão no bolso e pagar, porque não dá para pagar. Tem outra moeda. Diga quem está só, diga, tem outra moeda. A primeira moeda, quer saber qual é a primeira moeda para entrar no supermercado dele e comprar o que você precisa? Sim ou não? Dependência. Ele falou assim, que compres de mim. Se você é alguém que tem algum negócio que você precisa de fornecedor, e se você só tem um fornecedor, você depende dele. Sim ou não? Se esse fornecedor fechar a porta, você está frito. Se ele abrir, você está ok. Porque você só tem um fornecedor, você depende dele. No mundo dos negócios, isso não é inteligente fazer assim. É melhor você ter opções. Sim ou não? Mas Deus está dizendo assim, comigo você vai ter que confiar. Eu quero ser o seu único fornecedor de felicidade. Eu quero ser o seu único fornecedor de paz. Eu quero ser o seu único fornecedor de uma vida abundante. Compre de mim. Sabe, querido? Segunda coisa importante que ele diz, você quer comprar no supermercado de Deus sem preço e sem dinheiro? Você precisa aceitar o tratamento dele. Você diz, por que eu preciso aceitar o tratamento? Porque sem o tratamento, quando o ouro chegar, você vai botar a perder tudo. Há um trecho na Bíblia que Paulo diz que quando o herdeiro é imaturo, é pequeno, ele em nada difere dos servos. Olha que coisa linda, preste atenção a isso. Quando o herdeiro é pequeno, é menor, ele tem um tutor, que é quem tem o poder e manda no lugar dele. Ele só vai poder assumir isso quando ele chegar à maioridade. Percebe o que eu estou falando, sim ou não? Ele está dizendo que ele em nada difere dos servos, porque ele vive na casa, ele come lá, ele tem atividades e ele está passando por tratamento. Ele está aprendendo. Você fala, por que ele está passando por tratamento, pastor? Para que um dia, quando a herança cair no colo, ele não coloque a perder. O que ele está dizendo é o seguinte, você quer a bênção de Deus, sim ou não? Você está preparado para ela? Ou se ela chegar agora, como eu falei há pouco tempo. Porque quando a pessoa recebeu documentos, quando a pessoa recebeu dinheiro, quando a pessoa recebeu trabalho, foi Deus que deu. Mas faltou você passar pelo tratamento, você fugiu do tratamento. Não estou falando você aqui, digo essa pessoa. E por que ela fugiu do tratamento, pastor? Porque ela tem medo do que tem que sofrer. Ela pula fora da igreja de Esmirna. Tem uma disciplina, não aceita. Tem uma orientação, não quero. Essa igreja pensa assim, vou para outra. Fica menino, imaturo. Quando a herança cai no colo, sabe o que ele faz? Desperdiça. Não está preparado. Deus tem uma herança para você, sabia disso? Mas a maturidade é a chave para essa herança. E essa maturidade se consegue através de luta, de tratamento, de provas. É assim que se cresce. Você sabe disso. Se você pega aqui uma pessoa que luta, é lutador de lutas marciais, ele sabe que ele tem que passar por grandes sacrifícios. Ele tem que mudar a alimentação, ele tem que fazer exercício todo dia, ele precisa disso, com o objetivo de receber a herança. De um dia lutar e ser condecorado. Tudo na vida que você tem, você recebe a herança e você pode jogar fora ou você pode saber o que fazer com ela. É impressionante, querido. Estava um dia desse vendo uma reportagem. A quantidade, é uma coisa assim absurda, de pessoas que receberam uma loteria, ganharam um desses negócios aí, que eu não sei dizer o nome direito, pronto, essas coisas que a pessoa joga e ganha. A pessoa do dia para a noite ganhou uma bolada.
perdeu tudo e a vida ficou uma desgraça. Alguns morreram, foram assassinados por causa das pessoas que ele começou a andar, que queriam receber a herança. Repita comigo, diga: a herança sem maturidade é maldição. E como é que eu fico maduro? Malaquias 3, 2, 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Esse texto é um texto muito forte. Está dizendo que vai ter que passar pelo fogo para poder amadurecer. Amém? Mas ele traz uma coisa interessante. Ele está dizendo que ele vai se assentar como aquele que usa o sabão de lavandeiro para purificar a prata. E tem uma história muito interessante. Quem trabalha com prata, quem purifica prata, sabe disso. O ouro é de uma maneira. O ouro você coloca no cadinho, você toca fogo, ele vai ficar liquefeito. Vai sair toda a impureza, e depois ele pega aquilo ali e ele já pode derramar fazendo barras de ouro, ou já começar a fazer uma peça. A prata é diferente. A prata ele tem que colocar, e ela vai começar ali a ferver, e ele precisa ficar olhando para a prata. Porque tem um limite. Se passar daquele limite, ela quebra. Ele tem que desligar o fogo a tempo. E você sabe qual é o limite, qual é a deixa? É quando a prata se transforma num espelho. E quando ela se transforma num espelho, é fácil para ele, porque ele consegue ver nitidamente o seu rosto. Aí ele para. Jesus é esse. Aqui está dizendo que é o anjo da aliança. Quando ele chegar, quem pode suportar? Ele está dizendo assim, igreja, presta muita atenção. Eu quero purificar você até eu ver o meu rosto, o meu caráter refletido na sua vida. Anima quem está do seu lado, diga, não foge não. Diga, vale a pena. Vestes brancas. Lembra de Sardes? Tingindo as roupas. Ele falou, vamos acabar com isso. Acabar nesse negócio de viver de aparência, de tingir as manchas. Eu quero dar a você vestiduras brancas. O que é isso? Pecados perdoados. Como é que eu consigo isso, pastor? A gente consegue confessando o pecado. Diga assim, confessando o pecado. E como é que a gente confessa o pecado? Chamando ele pelo nome. Às vezes a gente troca. Eu trato o pastor Marciano com desonra. Eu o desonro publicamente. Ajo mal com ele. Peco contra ele. E eu tento resolver isso no privado. Isso está começando a ser um padrão. As pessoas machucam os outros publicamente e depois vai no privado e diz, foi mal. O que significa foi mal? Eu não sei. O que ele precisa é de restituição. Eu tenho que chegar no público onde eu estava e dizer assim, eu te peço perdão, eu errei com você, e eu quero dizer a todos vocês que estão aqui que o que eu fiz foi errado. Você começa a ter vestiduras brancas. Vou tentar explicar melhor, quer que eu explique? Você estava na internet trabalhando lá, não sabe como. Tocou num lugar que não devia tocar. E você, quando olhou, estava num site que você não deveria estar. Você diz, como é que eu sei, pastor, que é um site que eu não deveria estar? Eu vou explicar. Maridos, se você estiver vendo um site que se a sua esposa chegar, você se assustar, se ela chegar, você vai... Passa a ser o gatilho do mouse mais rápido do Velho Oeste. Não é veste branca. Está entendendo ou não? A irmã está carente, o marido trabalha muito, não conversa com ela. Aí aparece o bode Judas. O bode Judas está por aí, meu querido. O bode Judas manda flores. Olha, o bode Judas escuta as conversas que você não tem nem ideia. Tem uma paciência para ouvir. Aí você foi lá e começou a conversar com o bode Judas. Você precisa dizer isso a seu esposo. Você precisa chegar para ele e falar assim, eu
estou errando, porque eu estou conversando com o bode Judas, e ele enche minha bola, e eu estou gostando da história, e eu estou errado. E eu quero que você faça isso comigo. E eu aconselho os maridos a fazerem. Não é tão difícil, marido. O que a mulher quer é que você escute. Entende ou não? Às vezes você acha que ela quer que você fale, ela não quer. Agora, o que é escutar? Escutar não é você olhando para a televisão, trocando o canal. Não, isso não é. Escutar é desliga a televisão, tira o controle remoto, deixa o celular do lado, olha no olho dela e deixa ela falar e faça a cara de quem está entendendo. À medida que ela for falando, você... entendeu? Vai ter hora que ela vai dar chance de você falar. Quando você falar, concorde, abrace, diga que bênção. É isso. Está entendendo sim ou não? Não é tão difícil. É difícil? Não é. Toma tempo, mas é bom. Esse lugar é seu. Esse lugar não é do bode Judas, é seu. Mas se você, irmã, pisou na bola, fez isso, você precisa sair desse lugar para você ter paz com seu esposo, para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. Os filhos precisam falar com os pais com os filhos, manter uma casa com vestiduras brancas. Deixa eu dizer uma coisa a você, nós temos um adversário, e a maior arma que o adversário usa contra nós é a chantagem. É a chantagem, dizendo que vai desqualificar você, que vai te expor em público, que vai fazer você se envergonhar. O chantagista só tem força enquanto ele tem o teu segredo. Se o segredo for exposto, ele perde a força. Me lembro de uma história que li há algum tempo, que uma vovó recebeu 2 netinhos, um menininho e uma menininha, e ela gostava de criar gansos, e um dos gansos era o preferido dela. Primeiro dia, os 2 brincando, o menininho jogando pedra, inadvertidamente, uma pedra certeira pegou a cabeça do ganso preferido. Ele correu, pegou o ganso, olhou para um lado, olhou para outro, cavou, enterrou o ganso e disse, tem outros gansos aqui, é capaz de vovó não perceber. Quando ele terminou, assim, com a mãozinha suja ainda, voltando para casa, a irmãzinha dele, fulano, vem cá, vem cá, só uma conversinha. Eu vi. É nosso segredo. Vovó chamou os 2 e disse, olha, tem um dia que ele vai lavar a louça e outro dia ela vai lavar a louça. É a atividade de vocês aqui antes de saírem para brincar. Dia dele lavar a louça, ele ia lá e lavava. Dia dela lavar a louça. Ele já estava se preparando para sair para brincar. Ele dizia, meu irmãozinho, vou dar um abracinho. Chegava no vidinho dele, eu vi. Ele dizia, vovó, deixa eu lavar a louça no lugar da minha irmã, porque eu gosto tanto de lavar a louça. E assim ela foi passando atividades para ele, porque ela chantageava. Sabe o que eu estou dizendo? Um dia ele não aguentou mais. Ele dizia, como é bom esse dia que você não aguenta mais. Tomara que seja hoje o dia que você não aguenta mais. Ele chegou para a vovó dele e disse, vó, eu errei. Eu não queria fazer isso, mas eu joguei uma pedra e bateu na cabeça do seu ganso preferido. E eu enterrei seu ganso. Ela olhou para ele com muito carinho e disse, meu filho, eu vi. No primeiro dia que você fez, eu vi. Eu só estava esperando para saber até onde você ia aguentar ser chantageado pela sua irmã e sem ter coragem de contar. Eu queria animar você a ter vestiduras brancas. Quer mudar isso? Diante do trono dele tem um mar de cristal. Se o inimigo viu, ele também viu. Fale com ele, diga, Jesus, você viu. Você sabe. Me ajude a sair disso. Amém? Último ponto, visão. Colírio para ungir os olhos. O que é que significa visão espiritual? Provérbios 29:18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz, esse é bem-aventurado. Você tem visão espiritual? Vou ajudar você a saber. O que é profecia? Eu já disse que a profecia por excelência é a palavra de Deus. Mas quando se fala em profecia, nesse caso, se fala na palavra profética, na palavra direcionadora. Por exemplo, se eu sou o pastor desse ministério, eu tenho que dar a palavra profética. Você falou, o que é a palavra profética? Nós estamos aqui, mas nós estamos indo para ali. Quando eu sei para onde eu estou indo, eu começo a ter direção.
sem direção, o povo se corrompe, o povo se desvia. Então, o que é que significa isso na prática? Você sabe para onde você está indo, igreja? Você tem certeza de que Deus está trabalhando no seu coração? Você não alcançou ainda. Você está como Paulo dizendo, quanto a mim não julgo tê-lo alcançado, mas deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Tem muito crente, querido, que abriu mão dessa posição privilegiada, que é a posição que está indo rumo ao alvo, passando por lutas, mas deixando para trás as coisas que para trás ficam e seguindo para a meta, seguindo para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Tem muito crente que abriu mão disso para entrar naquele samba que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. E tu acha que ela vai levar você para onde? Barranco abaixo. Você sabe o que é preciso fazer para seu casamento acabar? Nada, faça nada. Faça nada. Se você tiver um jardim em casa, você sabe o que é preciso fazer para esse jardim morrer? Nada. Desliga os sprinklers, não coloque água, não faça nada. Deixe lá. Se chover, choveu. Se não chover, não choveu. Vai acabar. É preciso que a gente entenda isso, querido. O Senhor quer levantar uma igreja madura. Uma igreja que sabe aonde vai. Para terminar e concluir, o que é o convite que o Senhor faz? O convite é, eu entrarei na sua casa, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Em Cantares capítulo 5, versículo 4, diz assim, o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Sabe, queridos, muitas vezes eu estou esperando que Jesus fale comigo de um jeito que eu estou acostumado. Aqui está mostrando Cantares, que é um livro que muitas vezes é exemplificado como Cristo e a igreja. Apesar de terem personagens que existiram, mas a maneira profética que se falam. E nesse capítulo aqui, a noiva está dizendo o seguinte, ele apareceu na minha porta, mas ele meteu a sua mão pela fresta da porta. O que quer dizer isso? Eu não estou acostumada com essa maneira. Ele faz diferente. Talvez ele toca na porta. Talvez você está acostumado que Jesus fala com você de um jeito e ele tem falado com você diferentemente. E a minha palavra é escute, ouça e obedeça. Porque olha o que acontece com essa moça. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o e não respondeu. Isso combina com Isaías 55, 6, que diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. O noivo não está pedindo para entrar na sua casa para ser visita. Ele está pedindo para entrar na sua casa para ele sentar no trono da sua casa. Se você conseguir vencer o seu eu, ele disse que vai ter um dia que você vai sentar junto com ele no trono. Deixa eu orar por você. Fica de pé, por favor. Baixa um pouquinho sua cabeça. Feche seus olhos. Com o objetivo de você se concentrar com o Senhor. Falar com Ele. Procure nesse momento estar com o Senhor Jesus. Falar com Ele. Pergunte a Ele se Ele te chamaria de cidade de refrigério. Pergunte a Ele se Ele te chamaria de cidade de cura. Pergunta a Ele se Ele diz, não, você não é nem uma coisa nem outra, você é morno. Você está frio espiritualmente, você está apático. Eu quero dizer a você que hoje é um dia transformador na minha vida, na sua. Se assim nós quisermos, o noivo bate a porta e diz, eis que estou à porta. Se você abrir, eu vou entrar. Se você abrir, eu vou entrar. É possível que durante essa mensagem alguma coisa tocou teu coração. É possível que durante essa mensagem você disse, essa parte eu não tenho. Eu estou mais para Laodiceia do que para Filadélfia.
Eu estou mais para essa igreja que pensa que tem as coisas, pensa que é rico, pensa que nada tem falta, do que para aquela igreja que o Senhor abraçou e reconheceu a sua fidelidade. Uma das coisas muito bonitas de andar com Jesus é porque Ele sempre diz: hoje é o dia aceitável. Nós temos a chance hoje, agora, nesse instante. Você está sendo chantageado ou chantageada. Vamos acabar com essa chantagem hoje. Nós temos tingido nossas vestes, ao invés de receber vestes brancas, sacerdotais. Vamos trocar nossas vestes hoje. Se o Senhor toca no teu coração, se o Senhor fala com você, sai do seu lugar e vem até aqui. Vamos orar juntos, eu quero orar com você.